só policiais abatidos, identificados 4, e da parte envolvida, né, dos marginais, até agora já passou de meia dezena. Nós temos de dezenas de feridos e pelo menos 81 que foram presos, inclusive Betão. Betão também rodou. Quando eu vi Betão, me assustei, achei que era o Betão da saúde aqui de São Paulo. Falei, meu Deus, pegaram o Betão. Aí eu vi que não era o Betão, Betão, mas é outro Betão. Betão, meu abraço, você deve estar acordando aí em Taubaté agora. Graças a Deus, não é o Betão, mas pegaram um tal de Betão também no meio desse processo. Lembrando que o Rio de Janeiro, minha gente, nós temos aí uma facção gospel, temos o Comando Vermelho, nós temos o Adam, nós temos o Terceiro Comando e, pelo menos rápido, 3 estruturas de milícia que me vêm à cabeça rápido em cima disso, sem o fato do PCC de São Paulo, que parece que tem um acordo que não entra na fronteira do Rio, e a galera também não, mas aí eles disputam o resto do Brasil, e a turma do PCC, 36 bilhões, o levantamento americano até agora desse cartel. Então, você imagina que é uma situação, né, no mínimo, interessante, porque há cerca de 45 dias atrás nós tivemos uma reunião na Amazônia e lá foi discutido a possibilidade de liberação da Ina branca. Então, nós já temos a 40 gramas liberadas e agora o objetivo é liberar a Ina branca, que o americano está combatendo, afundando o barquinho e quer invadir a Venezuela e deve sobrar para a Colômbia, e o Rio de Janeiro pulou para a cena global, superando o Trump no único dia. No único dia, o Rio de Janeiro foi lá e fez a neutralização de um número que até agora o Trump não conseguiu fazer. No único dia, tá? A neutralização foi absurda e continuou pela madrugada. Então, Efraim, meu amigo, você como um bom carioca, né? Tá certo? Diga para mim o estado da cidade, a correlação histórica com o trono de Satanás, os eventos que vêm acontecendo no Rio de Janeiro, inclusive esse ano, né, com a tal da Gagá, que passou por lá, e agora, um dia antes, né, nós temos um ato sacrificial gigantesco, gigante, do dia 29, do dia 31, do bendito Halloween, de todos esses portais que estão se abrindo. Isso tem correlação ou é fato isolado, né? O governador simplesmente acordou e resolveu fazer o que foi feito ontem. Efraim, você está aí, meu amigo? Gente, o Efraim deu uma congelada para mim aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos ver se ele consegue retornar. Parece que sim. Parece que consegue retornar. Vamos ver. Conseguiu. Conseguiu. Eu estava na Efraim Global, fui para a mordomia agora, porque simplesmente cancelou, não teve ligação, não teve nada, travou, fechou minha... Eu vi aqui, eu vi. Aí eu mandei agora pro mordomia para ver se eu consigo fazer, de repente era a outra conta. Bom, vamos lá. O que acontece? Quanto à sua pergunta, eu acredito assim, primeiro devemos orar pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele vive uma grande distopia de vocação e realidade. A vocação do Rio é ser cidade maravilhosa, lugar de satisfação, de alegria, de paz. É um dos lugares mais bonitos do mundo, isso segundo amigos que eu tenho, portugueses, suíços, pessoas de outros lugares do mundo que chegam para mim e falam que é inacreditável quando eles chegam no Rio de Janeiro, eles sentem como se eles estivessem dentro de um lugar desenhado na mente deles. E a alegria que normalmente as pessoas demonstram
de ter passado uma semana, 3 dias. Há pouco tempo, um amigo meu, empresário angolano, um grande empresário até, o irmão dele é presidente de uma grande petroleira do mundo, e até viveu no Rio de Janeiro esses últimos anos como presidente dessa petroleira europeia, uma petroleira das maiores do mundo, e ele, como um dos presidentes, estava com a pasta do Brasil, agora está voltando para uma pasta da Europa, e todos ficam impactados com o que o Rio de Janeiro proporciona. Até para nós carioca, você vai no Forte Copacabana, você vai ali tomar um café, né, naquela padaria bucólica que você fica de frente ao Pão de Açúcar. É uma coisa assim, é maravilhoso você sentir toda aquela energia que o Rio de Janeiro tem. Então, assim, a vocação do Rio é ser um lugar maravilhoso, como o nome diz, cidade maravilhosa. E parece que ela vive exatamente o oposto dessa maravilha na sua realidade, no seu dia a dia, nas coisas que estão acontecendo. Eu vejo, assim, acho que o primeiro erro que cometemos para analisar o Rio de Janeiro é tentar politizar e fulanizar de quem é a culpa. Ah, que o governo federal, que o fulano, que o... Gente, o problema do Rio é um problema sistêmico, não é um problema novo. Como disse o doutor Alex, tem facções, tem grupos. A gente que vive, ou viveu, no meu caso, vive a vida toda no Rio de Janeiro, a gente tem lugares que você tem que ter autorização para entrar. Uma vez, eu tive uma experiência, eu fui pregar num desses lugares, ali em Quintino, no alto lá, e eu fui fazer um culto na casa de uma parente, lá em cima, bem em frente à tal da Boca, né? Eu entrei, fiz o culto. Quando eu saí, tinham armas em cima do meu carro, assim. E quando viram que o carro era meu, alguém gritou: é o carro do pastor, vocês estão malucos aí? Saiu todo mundo correndo: desculpa, pastor, desculpa. Eu não entendi nada, né? Falei: não, eu vou brigar, vai estar tudo certo. Peguei meu carro, desci. No dia seguinte, essa parente me ligou, morava lá nessa época, isso faz muitos anos, 2000 e... Não tinha negócio de internet como que a gente tem hoje, não, era 2000 e... Deixa eu ver, 2000, 2001. Aí ela me ligou no dia seguinte dizendo que o chefe do morro, né, foi lá, bateu, chamou ela e o marido e falou: olha, fala para aquele pastor que aqui, esse lugar aqui é dele. A Associação de Moradores está à disposição. Diz aí que nós levantamos a vida dele, isso em menos de 24 horas, numa época que não tinha rede social, praticamente popular do jeito que é hoje. Em menos de 24 horas, ele falou: a gente sabe onde ele mora, nós fizemos o levantamento, ele é muito respeitado, era Sulacap, nessa época eu morava em Sulacap, ele é muito respeitado na região, ninguém mexe com ele, e ele é respeitado pelos dois lados, e ele é o tipo de pessoa que ele tem entrada aqui a hora que ele quiser, o que ele precisar daqui da gente, pode falar para ele que está disponível. Eu fiquei impressionado com o nível da inteligência, do intel que aquele cara teve em menos de 24 horas, numa época que nós não tínhamos essa informação generalizada. A inteligência deles de descobrir quem é, fazer levantamento, estava muito acima dos P2, da militares e de quem for, porque não tinha como em 24 horas o cara saber. Ele sabia coisas a meu respeito que pouca gente sabia. E aí me deu aquela autorização dizendo que eu realmente fui lá, não fiz nada na Associação do Morador, mas eu fiz uns cultos, ganhei várias pessoas para Cristo. Eu vou aproveitar antes que troque o chefe. Vou aproveitar essa oportunidade e ganhei várias pessoas para Jesus lá que estão até hoje firmes no Evangelho, frutos que permaneceram. Mas eu vou te falar uma coisa. Ali, quando você convive nesse meio, né, eu também tive uma outra experiência que eu quero compartilhar para entender o que é o Rio de Janeiro. Eu, alguns anos depois, fui fazer um enterro junto com um apóstolo amigo meu. Eu já contei essa história no fechado, mas eu vou contar ela resumida aqui. E fomos fazer o enterro no Caju. E, na época, o que acontecia? O Waze, esses programas de GPS de carro, eles estavam meio ainda se adaptando, né? Então, a gente foi, eu estava pelo Waze, não sei se era o Waze, era um desses GPS. Eu estava indo e ele mandou entrar. Quando eu entrei, rapaz, eu entrei na rua errada. Eu entrei na frente, na entrada literal do morro mais perigoso que tem no Caju. Quando eu entrei naquele complexo, veio os 7, 8 caras, tudo com a arma assim, apontada para o carro, escopeta, e o chefe estava sem camisa, com o olho vidrado. Abre o vidro, tinha um Honda Civic. Eu abri.
e ele foi... Aí eu estava até com esse anel que eu uso até hoje. Isso, então foi lá para 2007, 2008, porque foi quando eu fiz esse anel. Aí ele veio, olhou para dentro do carro. Vocês são da onde? Eu falei, ó, eu sou do Valqueire. Eu não sabia o que ele estava querendo dizer de onde eu era. Eu falei, ó, eu sou do Valqueire. Então, o que querendo aqui? Aí os outros tudo arrumou. Eu falei, olha só, amigo, para. Eu sou apóstolo, enviado por Jesus. Esse meu amigo aqui é apóstolo também. Nós viemos ao cemitério fazer um culto de fúnebre e o GPS mandou a gente entrar aqui. Aí os outros todos baixaram, é pastor, para aí. Aí ele, deixa, aí, a dedeira. Eu falei, dedeira? Eu não estava entendendo o que era dedeira, porque dedeira para mim era mamadeira, né? Eu falei, dedeira? Ele, a dedeira, deixa eu ver a dedeira. Eu falei, isso aqui é o meu anel apostólico. Aí ele veio com a mão assim, eu dei um tapa na mão dele. Eu falei, ei, tira a mão, rapaz. Eu falei que isso aqui, tá vendo esse carro aqui? Tudo aqui dentro é apostólico, você não pode tocar em nada. Pô, calma, pastor. Aí já baixou a arma. Não, falei, primeiro, então você... Porque ele estava alterado, o olho dele estava vermelho. Aí ele deu a volta no carro. Abre outro vidro. Aí eu abri, aí ele foi lá, olhou para Aí foi, quis ver o relógio do... Aí eu falei, cara, tu tá doido, cara. O que eu já falei para você? Aí, pô, o senhor tá nervoso. Eu falei, eu não, você tá alterado, tá dizendo... Eu já... Aí o pessoal falou, rapaz, o pastor, cara, deixa ele embora, ele tem trabalho dele para fazer. Aí ele, não, aí ora por mim, minha mãe é da igreja. Aí, cara, começou todo mundo, aí ele, não, ora por mim. Eu falei, não vou orar por ninguém agora. Agora eu tô ocupado, eu preciso ir fazer um enterro e vocês estão me atrapalhando. Eu caí, não, senhor, volta aqui, pelo amor de Deus, não entre em nenhuma rua que não tiver um portão enorme, que é o cemitério. Então, ali que é o cemitério, só não entre em rua nenhuma. Falei, tá legal, Deus abençoe vocês. Quando eu saí, o meu amigo, que era um apóstolo comigo, era mais velho que eu, ex-fuzileiro, ele estava amarelo, os lábios não tinham cor, tremendo, olhou para mim e disse assim, você é um sem noção, você não tem noção de perigo. Eu falei, ué, mas que perigo, rapaz? Não corremos perigo nenhum. Nós estamos em missão, rapaz. Não tem perigo para quem está em missão. Eu falei com ele, né? Ele, você não tem noção do perigo. Eu conheço o que estava acontecendo ali, nós teríamos sido metralhados até a morte. E ele explicou lá a armação que eles fizeram. Os caras têm treinamento militar, doutor Alex. Ele falou que dentro dos fuzileiros eles treinam para fazer aquele tipo de abordagem. É impossível de ter reação de quem estiver dentro do carro. Ele falou, aquela abordagem que eles fizeram, me explicou lá os termos militares. Eu falei, rapaz, a gente tinha um exército maior com a gente e tal, tentando acalmar ele, né? Então, assim, há uma coisa do Rio de Janeiro que quem não é do Rio não consegue entender o que acontece. O Rio, ele tem duas realidades. A realidade das ruas e a realidade dos morros e das favelas, comunidades, como quiser chamar. Ali, a palavra dessas pessoas é lei. As pessoas que vivem ali dentro vivem uma paz que quem vive nas ruas não vive. Ali não tem assalto, não tem covardia com o morador, não é igual a Ramais, não. Os caras impõem uma lei e se tiver alguma coisa errada, abusar de alguém que é morador, o cara morre. Não tem, é um código que todo mundo segue porque ali não tem contrabalança. Só que é o seguinte, todo mundo tem que fazer o que manda, é toque de recolher, todo mundo tem que entrar em casa. É assim, você vive debaixo de uma regra que você tem que respeitar. Então, assim, o Rio de Janeiro ele tem essas duas forças, que é a força da pública e essas forças que vivem nesses grupos, nesses lugares, ali eles que controlam a internet, não entra lá,